A SAF não é um milagre, mas acredito que o melhor modelo é algo que priorize a gestão do futebol. Não posso dizer que o São Paulo vai virar uma SAF pura, mas é uma tendência que se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, ele vai competir menos. Os clubes, mesmo os que não admitem SAF, e o São Paulo tem essa resistência, têm que pensar no modelo empresarial, senão vai ficar para trás, diz aqui o Júlio Casares em entrevista ao UOL, o que me dá uma sinalização de que sim, gostamos da ideia de ser SAF. O que me pega nessa história é ele fala assim, se o São Paulo não pensar no modelo empresarial, ele vai ficar para trás, ou então ele não vai conseguir competir com os outros. No caso, os outros, Flamengo e Palmeiras, que por um acaso não são SAF. Então ele vai virar SAF para competir com quem não é SAF. Arnaldo. Eu entendi de outro jeito. Posso? Fala. Desculpa, Arnaldo. Não, pode. Quando ele fala em modelo empresarial, Palmeiras e Flamengo já tem isso. Então, mas... Não precisa virar uma sociedade anônima do futebol. Tá, Eu imagino que ele deu uma... Talvez tenha dado uma ensaboada, né? Não quis falar diretamente da SAF. Sabe por que eu acho que ele pode ter feito isso? Ele fala assim, do Palmeiras, a minha torcida é igual ou tem pesquisa que dá um pouco menos, um pouco mais. Eu me viro aqui na receita, só que do outro eu não vou me virar, eu não vou bater nunca a receita do Flamengo. Então, ou eu abro um pouquinho essa possibilidade de uma SAF e entrar um dinheiro diferente novo, que aí eu tenho um time mais competitivo, uma receita... Porque hoje o São Paulo fez 700, o Flamengo fez 1,3. Cara, 600 milhões a mais, você pode errar pra caramba que o dinheiro vai consertando no meio do caminho. Coisa que o São Paulo não pode fazer, com 600 pau a menos num ano. Sim. E aí eu acho que ele deve estar pensando nessa diferença de 600. Ah, tá de 500 pro Palmeiras, mas aqui eu acho que eu me viro. Minha torcida, nacionalmente, eu me viro com o Palmeiras, mas com o São Paulo eu já não me viro mais. Com o Flamengo eu não me viro mais. Mas, Vessa, talvez o que você está sugerindo é o milagre da multiplicação, porque precisa entrar um dinheiro. Quando você fala, vou abrir para entrar um dinheiro, beleza. Mas quem põe dinheiro quer o dinheiro de volta. E para isso você não pode ter ele como presidente do futebol. Aliás, você tem que ter quem manda no dinheiro tomando conta do futebol. Exatamente. Que é o que ele falou, que aí para mim aí é o pote de ouro no fim do arco-íris. Ele fala, não, nós queremos, mas não abriremos mão de permissão para abordar. Do comando. Então vai ter um louco que vai falar assim, não, tudo bem, eu coloco o dinheiro aqui, mas quem cuida é você. Isso. Né? É isso. Não existe isso, mas fala aí, Arnaldo. Pode ser, né? Que acha eu acho que essa declaração, mais uma entrevista, talvez essa definição do Massini ensaboado, né? As coisas, quando não são claras, não são né? claras, né? Mas, mesmo não sendo claras, elas indicam, demonstram um atestado de incompetência, né? A gestão fracassou, né? Se a gente está no segundo mandato dele, no quinto dos 6 anos, é uma declaração de fracasso. Eu não consegui, no modelo que o São Paulo funcionou durante esse tempo todo, deixar o clube saneado e competitivo. Certo? Né? Então, para mim, é uma declaração, é um atestado, eu fracassei. Não tem essas palavras. Considerando que vire SAF. Não é virar SAF. Ele, de novo, ele não deixa claro o que para ele virar SAF. Pode ser o modelo de SAF que ele tateia nessa declaração é o que ele está tentando fazer com a parceria com o Grego na base. Uhum. Eu sou majoritário, a gente faz uma parceria, né? Isso é um modelo, não é SAF completa, mas você tem uma parceria empresarial para... Ele talvez use a base, e é arriscadíssimo, né? Muito arriscado para fazer, porque a base é a coisa mais rentável que o clube de futebol tem. Uhum. Né? O clube de futebol no Brasil vive de venda de jogador. Se ele vai ter um sócio para vender jogador, é super arriscado. A maior receita dele vai estar atrelada a um sócio. Não é o Marinax não vai querer o clube social, né? Vai querer o clube social? Vai querer administrar o Morumbi? Não vai. Não. Ele quer... Onde ele quer botar o dinheiro? Onde tem mais dinheiro para ele... Né? Não existe, de novo, santo no mercado. Nessa entrevista, para mim, o que é mais objetivo, e eu tento tirar as poucas coisas objetivas da entrevista do Casares, é a questão do caminho que o clube tem para percorrer, ainda sem a definição dessa parceria na base, nos próximos anos, e que a torcida
E os influencers não entenderam. O São Paulo hoje não é um clube grande no Brasil. E isso é muito por conta da gestão dele. O São Paulo não consegue competir com os principais clubes do Brasil. O São Paulo tem a pior janela e vai ter de novo a pior janela e vai ter de novo no ano que vem a pior janela. Ele tem que jogar limpo. Se isso for para o saneamento mínimo do clube, vale a pena. Se não for, ele tem que sair antes de acabar o mandato, né? E quando ele fala que 26, 27, na verdade, na boca dele, nessa entrevista, 27 e 28, o São Paulo vai começar a competir com Palmeiras e Flamengo no mercado, então você já tem um sinal claro. Ele falou, a declaração dele, 25 é o ano mais difícil da história do São Paulo e 26 vai ser ruim também. Não vai ter poder de competição com os principais. Se ele já cita então ele 27, tem que deixar. 28, porque senão, o cara da arquibancada, ou o cara, o influencer e tal, vai achar que o São Paulo é o São Paulo Hotelê que dominava, né? Que tem condição de contratar 1.000 jogadores e que tem condição de competir com o Palmeiras e Flamengo. Não tem. Não tem. Ele vai achar que o técnico faz o trabalho ruim, que o jogador é limitado, porque as limitações estão claras no departamento de futebol e no time. O São Paulo não é um time grande hoje. Paciência. E é assim, foi acontecer isso com 1.000 times ao longo da história. O Corinthians também não é. O Corinthians é isso que a gente está vendo, né? E o Corinthians não adotou um modelo de saneamento. Nem tentou ainda. Não sei para onde vai. Não é. Não é um principal... Só tem torcida, popularidade, arrecadação. Arrecadar, o São Paulo quintuplicou as arrecadações, as receitas, 700 milhões e tal. Se é 700 milhões, eu sou a quarta receita do país, eu tenho que ter o quarto melhor time. Não, não é essa a relação. O São Paulo não tem o quarto melhor time. Ele está entre os 10 em que menos investiram no futebol, não entre os 4. Então tá bom. Eu sou o quarto em arrecadação, eu vou investir menos que o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians. Não é isso que está acontecendo. O plano do São Paulo foi, eu vou fechar tudo. E é assim. Está sendo assim. Vai continuar sendo assim na janela de 3 meses até 2 de setembro. E será assim o ano que vem. Agora, se isso tudo é para que o clube não quebre e não precise ser vendido a preço de banana para um magnata que a gente não sabe quem for, acho que vale a pena, desde que seja bem comunicado, o que não é, né? Então, eu acho que E também essa questão, quando o dirigente de futebol em final de mandato, no caso dele ainda tem 1 ano e meio, como pode ser o Landim, quando pode ser outros, os Menins, quando o dirigente de futebol começa a falar em modelo, SAF, parceiro e tal, sempre parece interessado em continuar de alguma forma... No pedaço. No pedaço. Seja como CEO, seja como... Até o Marcelo Paz do Fortaleza foi assim. No Fluminense. Até o Mário Bittencourt. O Marcelo não tem segredo. O ser humano, ele não quer abrir mão do poder. Esquece, cara. É por isso que ele fica citando 2030. Exato, exato. Você acha que ele não quer estar em 2030? Porque estatutamente ele não vai estar. Não vai estar como presidente. Ele não tem chance, mas numa SAF ele pode estar. Ele não para de citar 2030. 2027 o São Paulo estará competindo com o Palmeiras e Flamengo e promessa que 2030 será um time... Beleza. Um clube muito saudável. Ok. Então, assim, para deixar claro que o São Paulo só está competindo com o Palmeiras e Flamengo na Libertadores por esforço, suor dos seus jogadores, que são limitados, e da sua comissão técnica. É por isso que o São Paulo está competindo com o Palmeiras e Flamengo. Não é pelo investimento no futebol. Não tem time. Tem jogador. Vai vender jogador. Né? E no Brasileiro, que é 38 rodadas, ele vai competir lá embaixo. Com o orçamento que ele tem no futebol. Não tem segredo. Né? E vai ser assim por mais 1 ano. O torcedor do São Paulo tem... 2 anos, na verdade, né? Ele tá não, 1 ano... 27... Assim, não, o que... Vamos lá, vamos juntar as duas declarações. A mais direta do superintendente com essa do Casares. Água limpa no meio do ano que vem. Água limpa no meio do ano que vem, que significa o quê? Nós vamos parar de operar no vermelho no ano que vem. Isso. Então, a minha janela de julho de 2026, ela pode ter alguma coisa. Não é o Memphis Depay... ou o Paulinho, ou o Vitor Roque. Ela pode ter alguma coisa. Sem tirar ninguém de direito econômico, né? É isso. Isso. E em 27 e 28, talvez eu tenha condição de disputar um jogador com o Palmeiras e com o Flamengo. Isso é 27 e 28. Né? Então, tem um tempo e o torcedor do São Paulo, ele é abnegado
Já teve exemplos na história, a construção do estádio, ele vai ter que ser. Ele está sendo. Então, Eu acho que a mídia especializada não está sendo. E ela está ouvindo pouco, entrevistando pouco, pensando pouco. pensando pouco, Bom, investigando pouco e pensar é vivendo zero. de uma coisa. Pô, o São Paulo é muito grande. São Paulo é muito grande. Então, para esses jogadores, para esses treinadores, São Paulo não é grande. Lamentavelmente hoje. Não é. E, de novo, não é nenhum vexame. O Palmeiras já foi para o fundo do poço, o Corinthians já foi, o Flamengo já foi. O Santos está. O Santos está. O São Paulo tem uma tradição gigantesca, mas hoje ele não é o principal, não está entre os principais competidores do futebol brasileiro. Ponto. Fala, Márcio. Eu não sei se eu estou embriagado ou... Ah? Inebriado. Acho que a palavra é essa, né? Embriagado não. Eu nem beber, eu bebo. Mas inebriado com os últimos 10 anos de gestão do Palmeiras, que eu me pelo de medo de pensar numa SAF. É, claro. De qual modelo. Mas confesso que se fosse o Palmeiras do Arnaldo Tironi, não vocês dois. Não de nós dois. É, exato. Eu rezaria por uma SAF. Porque é um contraste muito grande, né? Pelo menos tem alguém que vai gerenciar de forma minimamente. E eu entendo o torcedor pensar isso. Entendo. Porém, diante da situação. Agora, nem todos vão conseguir, como disse o filósofo Rodrigo Vessone, só um vai ganhar. Entendeu? Então, o modelo do Brasil, ele é um modelo que essa coisa autofágica, né, dos caras se matarem esportivamente, ela é parte de um clube, de um país continental, com crescimento à base local, quer dizer, do estadual para cima. Não foi ao contrário, é de baixo para cima, aonde todo mundo se acha que é possível ganhar o Campeonato Brasileiro. Ou a maioria. O Fortaleza, se não bobear, volta para a Série B e C, porque deu um passo maior que a perna. O Fortaleza quis competir com o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. E não tem condições agora, cara. Não dá, existem limites. Ele pode, como fez o Atlético Paranaense, vai, tal, mas se manter entre os 6, 7 por 10 anos, 12 anos, 15 anos, é muito complicado. Veja o que é com os times do Recife. Né? Então, galera, segundo o Casares aí, o São Paulo... Eu acho que o Casares deixou claro na declaração. Se o São Paulo não... O São Paulo vai ter que vender jogador. Vai ter que vender um jogador, outro jogador para fechar no verde esse ano. Ele vai conseguir. O São Paulo vai conseguir fechar no verde esse ano. Só que isso é sustentável? Não sei. Então, o Casares... o que quer dizer é isso. Se o São Paulo conseguir bons contratos, boas parcerias, vai ter que virar SAF. Eu acho uma pena, porque o São Paulo tem que ser do torcedor, não de empresário. Não de empresário, tem que ser do torcedor. Vai vender o clube a preço de banana pro empresário? Comenta aí a opinião de vocês aí. Vocês são a favor de SAF ou não? Eu não. Comenta aí, todos que querem saber do esporte, liga na descrição aqui. Valeu? É nóis!